Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Peço para você se inscrever no canal, agradeço os inscritos todos. E no assunto de hoje eu quero falar sobre os Estados Unidos e, no meu entendimento, e aqui não vou nem, é o meu entendimento, sobre os Estados Unidos e, ao meu ver, o erro de Trump. Erro até onde, né? Porque depende do que ele faz. Que ele fala uma coisa, depois recua, não faz. Então, tem um amigo que entende muito de política americana, que morou por vários anos nos Estados Unidos, e ele diz que talvez a gente nunca saiba as reais interpretações de Trump. Mas vamos lá, por que, que os Estados Unidos é o país número um em economia, desenvolvimento de tecnologia, tal? Embora os outros países estejam crescendo nessa área, estejam melhorando, os Estados Unidos ainda é referência. A gente tem que concordar. Mas por que que isso aconteceu? Porque os Estados Unidos, após a sua independência, sempre foram uma economia liberal e sempre foi apto, sempre foi receptivo com os imigrantes. É claro que havia ali uma certa seleção de imigrantes, não seria qualquer um, não seria eu ir lá e eles aceitariam. Mas, quando era um imigrante que oferecia potencial para o país, eles sempre receberam de braços abertos, até hoje. Então vamos lá. Fundador do Google, uma das maiores empresas, vamos ser sinceros. Um deles era russo, ou é russo ainda, né? Não sei se ele ainda continua no Google, mas era o fundador, um dos fundadores russo e o outro norte-americano. O Elon Musk é sul-africano. Veja, houve até a bravata de que ele pudesse ser deportado. Trump disse isso. Claro que é uma bravata, porque não seria possível isso, né? Vocês imaginam que eu, quase certeza, seria o primeiro trilionário da história do país. E aí não importa se você gosta, se você não gosta. É que uma pessoa dessa, ao sair de um país, o país sente um baque enorme. Então, não era possível. Então, os Estados Unidos estão na condição que estão por isso, certo? Daí vão lá e dizer, então vamos fechar o país. Porque impor taxa de 50% no Brasil não é tanto assim, embora oscile entre a oitava e 12ª economia do mundo, para os Estados Unidos, isoladamente, talvez não faça, embora faça uma pequena diferença, mas talvez não faça tão grandes diferenças assim. Então não, então os Estados Unidos não é necessariamente um país que consiga sobreviver fechado. Eu diria que nenhum país consegue, nenhum. A China só é o que é depois que abriu para o capital internacional, para o mercado internacional. A China é o país que mais vende no mundo, né? E depois eu quero fazer um vídeo de algo que um amigo meu comentou, exatamente sobre a China, né? E a China, tá? Mas a China é o país que mais vende, então imagina, a Rússia não consegue ficar fechada, não. Vamos falar um exemplo aqui de gente que gosta muito, que é a Venezuela. A Venezuela tem petróleo em abundância. Compara duas ditaduras, mas uma sabe negociar e a outra não. Compare a Venezuela com a Arábia Saudita. No que concerne a petróleo, pode até comparar. A Venezuela tem menos, mas é bem próximo. É bastante como... É em abundância o petróleo. Não vou dizer que é igual na Arábia Saudita, porque lá mina, né? Até uma brincadeira, que lá tem mais petróleo do que água. Né? Brincadeira, não é, mas... Até porque se tiver só petróleo e não tiver água também é impossível sobreviver, né? Não sei se dá para importar água assim, bom, com dinheiro do petróleo, mas tudo bem. Então, veja a potência que é a Arábia Saudita. Eu estou falando de potência econômica, viu gente? Não estou falando da questão humanitária, das pessoas que vivem lá, nada disso. Estou falando do que concerne a economia. Pelo menos o príncipe de lá
nada em dinheiro. Ele transforma o petróleo em dinheiro, né? Se ele redistribui uma pequena parte para a população para ter uma vida boa, me parece que sim. É difícil saber em uma ditadura. O mesmo acontece com a Venezuela. O Nicolás Maduro, embora tenha uma vida confortável, comparando com o príncipe saudita, é pobre. Então, é não saber mexer, é não saber lidar com a riqueza. Então, não adianta ser rico se você não vende a riqueza. Eu não adianto ter, não tenho, tá? Mas se eu tivesse uma grande fortuna e ficasse sentado em cima dela e não vendesse, não movimentasse, nem qualidade de vida boa eu teria. Isso falei de mim, mas posso falar, isso vale para qualquer pessoa. Então, um país que se fecha, e claro, desse modo os Estados Unidos está se fechando, porque é 50% no Brasil, é 30% no outro, é 20% no outro. E isso jamais foi economia liberal de mercado. E aí as pessoas que se declaram de direita estão apoiando isso, não entendo, porque se é de direita é liberal. Olha, nem esquerda apoia isso. Nesses moldes, nos dias de hoje. Porque sabe que é um barco furado. Que tende, que é certeza que vai naufragar. Portanto, eu considero que é aquele erro que os Estados Unidos está cometendo.